Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre elementos figurados do sangue. Nessa aula, nós vamos falar sobre os leucócitos, conhecidos também como glóbulos brancos, e sobre as plaquetas. Os leucócitos são células grandes, nucleadas, grandes que eu digo que elas são maiores do que as hemácias e estão aí relacionadas à defesa do nosso organismo. Vistas ao microscópio, essas células podem ou não apresentar grânulos. As que apresentam os grânulos, que são essas estruturas aqui, ó, mais escurecidas, são classificados como leucócitos granulosos e podem ser de três tipos. Esses três tipos aqui foram originados aí através das células pluripotentes da medula óssea vermelha. Os neutrófilos são responsáveis por fagocitar bactérias e outros micro-organismos que podem invadir o nosso organismo. Os neutrófilos têm a capacidade de sair do interior do vaso sanguíneo e ficar entre as células adjacentes num fenômeno aí chamado de diapedese. Depois nós podemos fazer uma aula sobre diapedese. Os eosinófilos são células que vão combater invasores maiores, como por exemplo vermes parasitas. Eles liberam, né, eles agem em grupo, liberam substâncias tóxicas e também histamina, que é uma substância antialérgica. E esses tóxicos vão então aí imobilizar e matar aquele organismo invasor parasita. Os basófilos são responsáveis aí pela liberação da histamina. A histamina ela provoca um aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos e facilita aí a saída de anticorpos e também dos neutrófilos nos processos de combate aí aos invasores. A histamina ela provoca também coceira, vermelhidão e inchaço, né? Um edema que é característica aí dos processos de inflamação. E outro efeito também é o aumento da coriza, né? Principalmente aí produzida nas narinas, pela mucosa das narinas, e a contração da musculatura lisa dos brônquios, o que pode levar aí a uma falta de ar e pode levar o indivíduo até a morte. Então, em processo aí onde há grande liberação de histamina, o indivíduo pode aí ser levado à morte por causa de um choque, né, que é conhecido como choque anafilático. Já os leucócitos que não apresentam grânulos são então conhecidas como leucócitos não granulosos. Os leucócitos não granulosos são de dois tipos: os monócitos, células muito grandes que vão aí numa fase madura se diferenciar em macrófagos. Os macrófagos são muito ativos na realização da fagocitose de organismos invasores, também de substâncias tóxicas e de células mortas. Os macrófagos podem receber nomes diferentes de acordo com o órgão em que eles forem encontrados. Então, por exemplo, nos pulmões eles são chamados de macrófagos alveolares, mas já no fígado eles são chamados de células de Kupffer, enquanto nos rins eles são chamados de células mesangiais. E eles são muito ativos, se deslocam aí por todo o corpo e ficam aí a postos para poder realizar a fagocitose de organismos estranhos, de substâncias que podem prejudicar o nosso organismo e também das células mortas. Já os linfócitos também são células de defesa, são distribuídos aí, são diferenciados em dois tipos. O linfócito B, que produz aí anticorpos, e o linfócito T, que também possui dois tipos, os TCD4 e os TCD8. Os TCD4 são conhecidos como linfócitos auxiliadores. Eles estimulam tanto os linfócitos B a produzirem anticorpos, quanto os linfócitos T, que são conhecidos também como citotóxicos, a atacarem e a destruir aí células anormais, como por exemplo as células
cancerosas e células também que foram invadidas por vírus. Então, aí no momento em que os linfócitos vão agir na defesa, os CD4 auxiliadores são ativados, né, por um invasor, por uma célula cancerosa, por exemplo, e a partir dessa ativação eles vão ativar as outros dois tipos de células, tanto os linfócitos B a produzir anticorpos, quanto os TCD8 citotóxicos que vão atacar aí aquela célula, ok? Aqui tem uma imagem, vocês podem ver, olha que núcleo grande, né? Eles são células aí com um grande núcleo, tanto os monócitos quanto o linfócito, né? Sendo que o núcleo do linfócito ocupa aí quase todo o interior, quase todo o citoplasma. E para finalizar os elementos figurados, vou falar rapidamente sobre as plaquetas, que também são conhecidas como trombócitos. As plaquetas não são células, são fragmentos de uma grande célula chamada de megacariócito. O megacariócito, ele fica bem junto ao vaso sanguíneo e ele lança ali para o interior do vaso sanguíneo projeções da membrana com o citoplasma, né? Projeções da célula. E essas projeções vão se repartindo aí e liberando fragmentos que nós conhecemos, que nós chamamos de plaquetas. As plaquetas são muito pequenas, né, de 2 a 4 micrômetros de diâmetro, e a principal função delas é atuar na coagulação sanguínea. Nós vamos ver uma aula só sobre coagulação sanguínea, porque eu quero falar com vocês sobre proteínas muito importantes que atuam e sobre o processo aí da coagulação, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, acessem o nosso site, entrem lá no link contato e enviem para nós, tá bom? À medida do possível, nós vamos responder a todos vocês. Bons estudos e até a próxima aula.